Aos 80 anos, Michael Douglas já não se interessa pela fachada polida e impenetrável que construiu ao longo de meio século. Durante décadas, ele foi o sobrevivente por excelência de Hollywood, filho de uma lenda que forjou seu próprio império, 2 vezes vencedor do Oscar e metade do casal mais glamouroso e poderoso que o mundo já viu. Mas por trás dos sorrisos ensaiados no tapete vermelho e das respostas cuidadosamente selecionadas para revistas de celebridades, Michael viveu tempestades psicológicas e emocionais das quais poucos sobreviveriam. Hoje, ao refletir sobre sua 9ª década de vida, ele finalmente fala sobre o preço oculto e agonizante de sua união com Catherine Zeta-Jones. Ele revela a dor, o medo paralisante e o impacto emocional devastador de um amor que foi tratado como realeza pelo mundo, mas que em privado se assemelhava a um campo de batalha. Esta é a história de um casamento que definiu uma era, os segredos que quase o destruíram e a perturbadora constatação de que a perfeição muitas vezes não passa de uma mentira muito bem encenada. A história começou em 1998, numa época em que Michael Douglas sentia que estava perdendo o controle da própria vida. Aos 54 anos, ele era um homem marcado por uma década de excessos e um divórcio milionário de $45 milhões com sua primeira esposa, Diandra Luker. Ele se recuperava de uma cirurgia nas costas bastante difícil e lutava contra as sombras do vício que há muito assombravam a dinastia Douglas. Ele era filho de Kirk Douglas, sempre tentando provar que era digno do nome, mas sentindo sua relevância começar a se dissipar com a chegada da meia-idade. Então ele viu uma tela. Estava assistindo a uma exibição privada de A Máscara do Zorro e lá estava ela, Catherine Zeta-Jones. Ela tinha 29 anos, era radiante e possuía uma energia vibrante e intensa que Michael sentia ter perdido anos atrás. Para Michael, ela não era apenas uma atriz, era uma tábua de salvação. Quando finalmente se encontraram no Festival de Cinema de Deauville, na França, naquele mesmo ano, Michael carregava consigo tanto seu imenso charme quanto uma profunda insegurança oculta. Estava determinado a causar uma impressão memorável. Num momento que se tornou lendário em Hollywood, ele se inclinou para ela e disse: "Serei o pai dos seus filhos." Era uma frase que pretendia ser o gesto de sedução definitivo, uma demonstração de sua confiança. Mas Catherine não era uma mulher que se deixava impressionar facilmente. Ela o olhou nada impressionada com a realeza de Hollywood à sua frente e deu uma resposta que o magoou profundamente. "Já ouvi falar muito de você, já vi muito de você, e acho que está na hora de eu dizer boa noite." Ela saiu deixando Michael com uma sensação de humilhação que não sentia há décadas. Foi o primeiro sinal de que aquela mulher não seria um mero acessório em sua vida. Mas Michael Douglas era um predador no melhor sentido da palavra. Ele sabia como perseguir o que queria. Ele inundou o hotel dela na Escócia com rosas enquanto ela filmava Entrapment. Ele esperou, encantou-a e mostrou-lhe um lado seu que não era o do magnata de Wall Street, mas o de um homem genuinamente em busca de redenção. Em dezembro de 1999, eles ficaram noivos. Em agosto de 2000 nasceu o filho deles, Dylan, e em novembro daquele ano, eles realizaram o casamento do século no Hotel Plaza em Nova York. Foi um espetáculo de $1,5 milhão americanos, protegido por segurança de nível secreto com a presença de Tom Hanks, Steven Spielberg e a elite de Hollywood. Para o mundo foi a vitória definitiva do amor sobre a diferença de idade, mas Michael admitiria mais tarde que mesmo enquanto estavam sob os arcos de flores, um medo silencioso começava a se instalar. Ele era 25 anos mais velho que sua noiva e sabia que, enquanto ela entrava no auge da vida, ele já travava uma batalha contra o tempo. A primeira década do casamento deles foi um turbilhão de sucesso. Catherine ganhou um Oscar por Chicago em 2003, grávida da filha Caris, e parecia uma deusa invencível. Michael estava ao seu lado, um marido orgulhoso, mas o desequilíbrio se tornava inegável. Ela era a mulher mais desejada do mundo. Ele, um homem cada vez mais definido pelas cirurgias e pela luta para acompanhar o ritmo de uma família jovem. Ele tentava esconder o cansaço,
Tentava ignorar os sussurros de que se parecia mais com o pai dela do que com o marido. Mudaram-se para as Bermudas em busca de uma vida normal, longe das câmeras, mas nunca se consegue realmente esconder a realidade da diferença de idade sob o brilho do sol. Então, em 2010, o conto de fadas não apenas terminou, foi incinerado. Michael foi diagnosticado com câncer de garganta em estágio 4. A notícia foi um golpe devastador para uma família que passara anos fingindo ser intocável. De repente, o rei do cool era um homem cujo corpo o traía da maneira mais cruel possível. Um tumor na base da língua tornava cada palavra um sofrimento. Ele passou por meses de quimioterapia e radioterapia brutais. Catherine. Então, com 41 anos e no auge da carreira, foi forçada a assumir o papel de cuidadora em tempo integral. Ela viu o homem forte e confiante com quem se casou definhar até se tornar uma figura frágil e esquelética que não conseguia nem engolir água. Ela dormia em cadeiras de hospital, administrava seus medicamentos e protegia os filhos da visão do declínio do pai. O público via uma esposa devotada, uma figura quase santa que nunca o abandonava. Mas o preço emocional era uma dívida que eventualmente chegaria. Catherine prendeu a respiração por um ano, reprimindo seu próprio terror e suas próprias necessidades para mantê-lo vivo. Ela não tinha o luxo de um colapso enquanto Michael lutava pela vida. No início de 2011, Michael apareceu na televisão nacional e anunciou que estava livre do câncer. O mundo comemorou o milagre. Mas o milagre tinha um lado sombrio. O trauma da doença, o isolamento de cuidar dele e os anos de emoções reprimidas desencadearam um colapso psicológico em Catherine. Pouco depois da recuperação de Michael, ela se internou em uma clínica de tratamento para transtorno bipolar tipo 2. O mundo ficou chocado, mas Michael ficou devastado. Ele percebeu que em sua luta para sobreviver havia inadvertidamente destruído a mulher que amava. Sua doença havia roubado um pedaço de sua alma que ela talvez nunca recuperasse completamente. Em 2012, eles eram 2 sobreviventes que não suportavam mais ver suas próprias cicatrizes. A diferença de idade não era mais uma piada, era um muro. Catherine estava se recuperando de uma crise de saúde mental e queria retomar sua vida. Michael era um homem que sentia que havia se tornado um fardo. Em agosto de 2013, eles se separaram oficialmente. Não houve brigas dramáticas, apenas um cansaço profundo e avassalador. Michael foi para Nova York. Catherine ficou em casa com os filhos. Quando Michael apareceu sozinho no Festival de Cinema de Deauville naquele ano, ele parecia um fantasma do homem que havia flertado com Catherine 15 anos antes. A separação foi uma admissão silenciosa de que o amor, por mais forte que seja, pode ser esmagado pelo peso do sacrifício. Eles finalmente se reconciliaram em 2014, mas Michael admitiu recentemente que a reunião foi diferente. Não foi como o incêndio de 1998, foi um pacto silencioso por necessidade e família. Eles trabalharam duro para reconstruir a imagem do casal de ouro, mas as rachaduras permaneceram. Conforme Michael avançava para os 80 anos, a disparidade em suas energias tornou-se o principal conflito de suas vidas. Catherine, agora com pouco mais de 50 anos, se viu em uma segunda primavera. Ela estava vibrante, saudável e ansiosa para viajar, jogar golfe e assumir novos projetos. Michael, no entanto, estava desacelerando. Sua energia oscilava e seu foco se voltava para seu legado e para o conforto de sua vida tranquila. Ele via a frustração em seus olhos, a constatação de que seus 50 anos estavam sendo gastos atendendo às necessidades de um homem de 80 anos. Nos últimos anos, os rumores de uma separação silenciosa tornaram-se ensurdecedores. Fontes próximas apontam para a venda maciça de suas propriedades conjuntas, as mansões multimilionárias em Nova York, a casa de longa data nas Bermudas e a lendária propriedade em Maiorca. Para quem sabe, não se trata apenas de negócios imobiliários, é a divisão silenciosa de uma vida. Michael teria confessado a amigos uma culpa angustiante e paralisante. Ele sente que roubou os melhores anos de Catherine. Sente que a diferença de 25 anos finalmente os alcançou, transformando-o de parceiro em responsabilidade dela.
Eu me tornei a pessoa de quem ela tinha que cuidar, não a pessoa com quem ela queria sair, ele teria sussurrado a um confidente. Aos 80 anos, o orgulho se foi substituído por uma devastadora autoconsciência. Michael percebe que Catherine, uma mulher de fibra e ambição, muitas vezes teve que diminuir seu próprio brilho para não ofuscar ou sobrecarregar seu marido idoso. Ele vê o cuidado que ela dedica a ele não como um ato de amor, mas como um ato de dever, e essa é a constatação mais dolorosa de todas. Relatos do final de 2024 e 2025 sugerem que eles estão vivendo vidas cada vez mais separadas, mantendo a fachada pública pelo bem dos filhos e da história que compartilham, mas reconhecendo em particular que a ponte entre os 55 e os 80 anos é longa demais para qualquer coração atravessar para sempre. A tragédia de Michael Douglas é a tragédia de um homem que conseguiu exatamente o que queria: uma esposa jovem e bonita, uma segunda família, a redenção na velhice apenas para perceber que o tempo é uma dívida que sempre cobra. Ele passou décadas protegendo a perfeição de seu casamento para só admitir no fim que o sofrimento foi imenso e o preço a pagar foi a felicidade de sua esposa. Ele é um homem que vê a pessoa que ama se afastar lentamente, não por maldade, mas pela simples e brutal necessidade de sobrevivência dela. Você acha que Michael Douglas tem razão em se sentir culpado? Ou a diferença de idade de 25 anos foi uma escolha feita por ambos de forma consciente? Um casamento pode realmente se recuperar do ciclo de doenças e cuidados, ou uma separação silenciosa é a única maneira digna de encerrar uma história que começou tão brilhantemente no Hotel Plaza. A história de Michael e Catherine nos lembra que no ato final da vida, não há diretores para gritar, corta, nem roteiros para salvar o herói. Existe apenas a verdade e aos 80 anos, Michael Douglas finalmente tem a coragem de contá-la. Se você quer se aprofundar nas verdades ocultas e dolorosas por trás dos casais mais lendários de Hollywood, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Estamos revelando as histórias que as estrelas passaram a vida inteira tentando esconder. A Era de Ouro está chegando ao fim e as confissões estão apenas começando. Junte-se a nós no próximo capítulo. Até o próximo vídeo. Vamos analisar mais de perto aqueles anos intermediários, os anos em que o casal de ouro supostamente estava no auge. Após a vitória de Catherine no Oscar, a pressão sobre o casamento tornou-se astronômica. Hollywood queria que ela fosse a próxima Elizabeth Taylor e Michael. Embora também fosse uma estrela, lutava com a realidade de ser o marido. Ele havia sido o alfa em todos os ambientes desde os anos 70. Mas de repente era ele quem segurava o casaco, enquanto Catherine era levada por diretores e colegas de elenco da sua idade ou mais jovens. O preço psicológico dessa mudança foi o começo do fim. Michael começou a compensar sendo super protetor, às vezes até autoritário, um comportamento do qual agora se arrepende. Ele admite que estava tentando possuí-la porque tinha pavor de perdê-la para alguém que não precisasse de cirurgia nas costas. E então havia a questão do filho mais velho de Michael Cameron Douglas. Enquanto Michael e Catherine tentavam projetar uma imagem de perfeição, o filho de Michael, fruto de seu primeiro casamento, mergulhava num abismo profundo e sombrio de dependência química e problemas com a lei. Em 2010, no mesmo ano em que Michael foi diagnosticado com câncer, Cameron foi condenado a 5 anos de prisão por acusações relacionadas a drogas. O estresse disso foi imenso. Michael se culpava. Culpava sua má criação e seu próprio histórico de dependência. Catherine estava no meio do fogo cruzado, uma madrasta tentando apoiar um homem cujo mundo desmoronava por 2 lados. Ela lutava pela vida do marido enquanto ele lutava pela alma do filho. A felicidade doméstica que mostravam ao mundo era uma farsa. Sua casa era um lugar de advogados médicos e telefonemas noturnos da prisão. Os anos de luta contra o câncer não se resumiram à quimioterapia. Foram também sobre a perda total da intimidade. Michael mencionou recentemente que seu câncer em estágio 4 e a subsequente radioterapia castraram o romance em seu casamento por anos. Quando se luta para respirar, não se pensa em paixão. Catherine, com pouco mais de 40 anos, de repente se viu vivendo com um homem que travava uma guerra biológica.
Ela passou de símbolo sexual mundial a enfermeira em questão de meses. Essa lacuna de paixão criou um ressentimento persistente que ambos foram educados demais para abordar na época. Quando Michael se recuperou, eles haviam esquecido como ser amantes, só sabiam ser paciente e cuidador. O diagnóstico de transtorno bipolar 2 que se seguiu foi a maneira que Catherine encontrou de gritar por socorro. Ela passou anos sendo a esposa perfeita para um homem 25 anos mais velho e depois a enfermeira perfeita para um homem moribundo. Ela havia perdido sua própria identidade na máquina de Douglas. Quando se internou naquela clínica, não se tratava apenas de desequilíbrios químicos. Era uma tentativa desesperada de recuperar uma vida que não girasse em torno de Michael. Michael, por sua vez, lutava para entender. Ele sempre fora o centro do seu próprio universo e ter que compartilhar o papel de vítima com a esposa era um desafio para o qual não estava preparado. Essa falta de apoio emocional mútuo foi o que levou diretamente à separação em 2013. Eram duas pessoas que haviam se dedicado completamente à ideia do casamento e não tinham mais nada para a pessoa real que estava diante delas. A reconciliação deles em 2014 foi fortemente influenciada pelos filhos Dylan e Caris. Michael estava apavorado com a ideia de ser um pai divorciado pela segunda vez. Ele não queria que seus filhos mais novos passassem pelo que Cameron havia sofrido. Então ele e Catherine fizeram um acordo. Eles ficariam juntos, seriam uma família e protegeriam a marca. Mas a marca era uma casca vazia. Eles voltaram para a propriedade em Westchester, mas os quartos separados eram um segredo mal guardado entre os funcionários. Viviam vidas paralelas encontrando-se para jantares e eventos de tapete vermelho, mas a intimidade emocional havia sido destruída pelo câncer e pelo ressentimento. Com o início da década de 2020, a realidade de Michael completar 80 anos se tornou o golpe final. Catherine, aos 55 anos, está numa idade em que muitas mulheres descobrem uma nova sensação de liberdade. Seus filhos são adultos, sua carreira é lendária e ela continua sendo uma mulher deslumbrante e vibrante. Michael, aos 80, enfrenta a realidade de um homem que sobreviveu à sua própria época. Ele está frágil. Sua memória não é mais a mesma e seu mundo se tornou muito pequeno. Ele admite que vê o olhar nos olhos de Catherine quando ela precisa ajudá-lo a se levantar ou lembrá-lo de um nome. Não é um olhar de ódio, é um olhar de pena. E para um homem como Michael Douglas, a pena é pior que a morte. A venda de seus bens em 2023 e 2024, incluindo o apartamento de 21 milhões de dólares americanos em Nova York, e a lendária propriedade Sestaca em Maiorca foi o passo logístico final em sua separação silenciosa. Eles estão construindo um ninho, mas separadamente. Michael tem passado cada vez mais tempo em seus próprios aposentos, enquanto Catherine viaja pelo mundo a trabalho divulgando suas marcas de joias e estilo de vida. Eles não são mais um casal. São duas lendas que compartilham uma conta bancária e um conjunto de memórias. A confissão de Michael aos 80 anos é sua maneira de dizer adeus. Ele sabe que o fim está próximo não apenas para ele, mas para a história de Michael e Catherine. Ele quer que o mundo saiba que tentou, mas também quer que saibam que ele sabe que falhou com ela. Ele sabe que a manteve em uma gaiola dourada que ele mesmo construiu, e sua única esperança é que ela reencontre a paixão quando ele se for. Esta é a história verídica de Michael Douglas aos 80 anos. Um homem que conquistou tudo, mas perdeu a única coisa que não podia comprar: o tempo. Um homem que amou tanto uma mulher que quase a destruiu e finalmente tem a honestidade de admitir isso. A perfeição do casamento de Douglas foi uma obra-prima da atuação, mas a verdade é uma história comovente de sacrifício e culpa, e o inevitável triunfo da idade sobre o amor. Você acha que Michael deveria tê-la deixado ir anos atrás ou a luta deles juntos valeu a pena? Como você vê uma mulher que abre mão dos seus melhores anos para cuidar de um homem? 25 anos mais velho, a história de Hollywood é escrita com o sangue de seus relacionamentos e a saga de Douglas e Zeta Jones é um dos capítulos mais profundos já escritos. Compartilhe suas opiniões nos comentários e continue acompanhando nossa exploração das lendas que moldaram o nosso mundo. A verdade finalmente está vindo à tona e é muito mais fascinante do que os filmes.
Até o próximo mergulho profundo.